Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos lá para as principais informações desta quarta-feira, hoje dia 23 de junho de 2021. Comigo para comentar os principais assuntos de hoje, Divaldo Ceresini e Adolfo Padilha. A gente começa com o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Olá a todos, sempre muito bom estar aqui, aquele prazer de chegar já no meio da semana e vamos que vamos, né? Primeiro eu gostaria de mandar um abraço para o João Pazotti, ele que está concorrendo lá a um cargo de conselheiro no Comitê de Educação Integral da Prefeitura de Presidente Prudente, representando os pais. Um abraço, João. Meu destaque de hoje vai para um ofício que foi protocolado pela Aviesp, representada pelo Marcos Lucas, pelo professor Guilherme Borrac e também por mim, junto ao governo do estado, mais uma tentativa da gente tentar mudar o edital de concessão do aeroporto de Presidente Prudente. Isso porque, da forma como o governo do estado quer fazer a concessão desse aeroporto, a cidade e a região estarão condenadas a não ter melhoria na infraestrutura de saguão e de embarque pelos próximos quase 30 anos. Isso porque o edital ele prevê que daqui 30 anos só que o concessionário é obrigado a fazer obras que adequarão ao fluxo atual de passageiros, o que é mais um absurdo. E, novamente, insistiremos na visita do governador Dória, marcada para hoje, né, para que, junto a ele, para que ele faça a revisão desse ponto do edital. Muito bem, eu quero fazer um destaque também, está rolando nas redes sociais, algo que eu não sabia, talvez os nossos ouvintes também não saibam, que algumas pessoas, por lei, têm o direito de não usar máscara durante a pandemia. Algumas delas são crianças que possuem alguma dificuldade, né? Como o autismo. Eu tenho um casal de amigos que tem uma criança com autismo e recentemente foram proibidos de ficar no estabelecimento por desconhecimento da lei por as pessoas que têm esse tipo de estabelecimento. Graças a Deus, nós estamos divulgando, todo mundo está divulgando, porque tem pessoas que têm uma condição especial e garantida por lei. Está aí o recado. Pessoas com autismo não necessariamente são obrigados a usar máscara. Vamos lá. Adolfo Padilha, vamos para o seu destaque. Isso que você acabou de comentar é mais uma interrogação, né? Será que o vírus ele faz escolha? Mas vamos lá. A boa notícia é que o Brasil continua vacinando muito, né? E esse mês nós já estamos em 22 milhões de doses aplicadas, que dá a média de mais de 1 milhão por dia, e esse mês vai estourar. Vamos falar de coisa boa, já são mais de 16 milhões de curados no Brasil e mais de 150 milhões de pessoas que foram infectadas foram curadas no mundo. Agora a bomba é para o Divaldo, agora, do meu destaque. A ivermectina resultou na redução da replicação do vírus em estudos laboratoriais, afirmou a universidade, acrescentando que um pequeno estudo piloto mostrou que administrar o medicamento antecipadamente poderia reduzir a carga viral e a duração dos sintomas em alguns pacientes com quadros de Covid. Não é o Padilha que está falando, não é o Bolsonaro que está falando, é a Oxford, que está pesquisando e já tem comprovações iniciais que a ivermectina usada no momento certo realmente reduz a carga viral. Calma que vai vir muito por aí ainda. Muito bem, eu espero que sejam ótimas notícias que venham por aí da ivermectina ou de qualquer outro medicamento que ajude no combate a essa doença. Bom, vamos lá então para a primeira informação da nossa pauta aqui, que nós colocamos para hoje, nesse primeiro bloco do Entre Linhas. Vamos falar do depoimento do deputado Osmar Terra, amigo do presidente Bolsonaro, na CPI da Covid-19. Foi muito bom de se ver, né? Foi legal de se assistir. Osmar Terra negou o gabinete paralelo e diz que Bolsonaro lhe faz perguntas de vez em quando. A CPI da Covid queria saber se o deputado integrou um grupo suspeito de ter dado ao presidente Jair Bolsonaro conselhos contrários à ciência e ineficazes. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Para alguns,
que gostam de denominar o Osmar Terra como terraplanista, né? Aquele mal do bem, e quando eles fazem isso é o mal do bem, né? Não valeu nada, mas para quem tem um pouquinho de coerência e bom senso, Osmar Terra, mais uma vez, foi mais um que desmontou toda a narrativa da CPI, sobre principalmente o tratamento precoce e também sobre o gabinete paralelo. Quando ele fala para o Renan e para o Aziz, vocês também não se reúnem com profissionais para vir aqui debater com médicos, discussão sobre a Covid, sobre os tratamentos preventivos? Seria, então, uma CPI de gabinete paralelo? Acabou, entendeu? Vamos supor uma posição aqui que o Marcos Luca, amigo do Divaldo, é prefeito. E ele chama o Divaldo para dar uma opinião do que está acontecendo. Seria um gabinete paralelo? São as narrativas que são construídas para aquilo que a gente fala aqui todo dia, para tentar desmontar. Tudo que vocês estão vendo na CPI hoje, guarde o que eu vou falar. Tudo que vocês estão vendo na CPI hoje, vocês vão ver o ano que vem nos programas eleitorais. São as manchetes e as mentiras que eles vão continuar alimentando para no ano que vem nos programas eleitorais mostrar isso como ataque ao atual governo que vai estar disputando a reeleição. Pode guardar o dia e a data que eu estou falando isso. Isso é tudo uma programação. E a programação, infelizmente, ela é baseada na mentira, ela é baseada no interesse político. A CPI, ela não tem credibilidade. A CPI colocou bandidos para julgar, né? Colocou médicos e cientistas para serem julgados. A ciência hoje é julgada, porque só serve a ciência que interessa a eles. A outra ciência, como a que eu acabei de dizer aqui, que a Oxford agora pesquisa, porque já tem dados que realmente o tratamento, o remédio que eles denominam Bolsonaro, e nunca foi do Bolsonaro, os médicos aplicaram por livre, como iniciativa deles junto ao seu paciente, realmente salvou vidas. Ou estamos diante de um grande milagre? Porque a vacinação começou em janeiro, e nós temos 150 milhões de pessoas infectadas que foram curadas. Quando a vacinação começou no Brasil, nós já tínhamos 9 milhões de pessoas curadas. O número está anotado aqui, para mim não esquecer, para lembrar o Divaldo, toda vez que tiver que falar nesse assunto, né? Então, como é que faz? Tem que dar sono mesmo, porque quando o cara perde o argumento, ele começa a ficar com sono. Então, o Divaldo já está abrindo a boca com sono, porque vai ter que rebolar muito para explicar. Hoje, quem tem a mão sobre a morte das 500 mil pessoas é quem negou a possibilidade desse tratamento. É isso que eu tenho para falar. Vamos lá, Divaldo Cerezini, como é que você viu aí o depoimento do Osmar Terra? Você acompanhou de perto esse depoimento? Olha, o depoimento do Osmar Terra, eu vejo que os depoimentos de Osmar Terra, da Nise, de todos aqueles que fazem parte daquilo que foi denominado de gabinete paralelo, eles só ratificam a existência desse gabinete paralelo. E existe uma narrativa construída pelo governo, reforçada pelos papagaios do governo, como meu colega aqui de bancada, que isso daí, que não existe esse tal gabinete paralelo. É evidente que não existe uma estrutura formal, mas como bem disse o Padilha, é natural que as pessoas se aconselhem. Dias atrás nós comentamos isso, eu particularmente não vejo problema nenhum em relação aos aconselhamentos, como ele bem lembrou, né, você vai consultar um amigo a respeito de um assunto que, eventualmente, aquele que te passou a posição oficial do governo não tenha te convencido. É natural isso. O que não é natural é você construir uma estratégia, e é isso que eu entendo que a CPI deveria estar investigando, de desconstrução daquilo que a ciência determina para se fazer, buscando argumentos falhos, como a gente tem visto acontecer, infelizmente. Isso não é só em relação ao governo federal, isso também acontece em relação aos governos estaduais. Então, o que a CPI deveria estar investigando é o motivo da existência desse gabinete paralelo. Se era simplesmente uma questão de consulta, de tirar uma dúvida, beleza. Agora, se o propósito era desconstruir o combate à pandemia em favor de um projeto pessoal de poder, aí sim eu entendo que deve ter algum tipo de ação por parte da CPI e também por parte da população. Então, que existe, está mais do que comprovado.
A questão que deveria estar sendo investigada é o motivo da existência disso, que pode ser um motivo lícito, no máximo causar um constrangimento ao titular da pasta envolvida, né? Ou pode ser um motivo ilícito pessoal particular de permanência no poder. Muito bem, nós vamos para o nosso segundo assunto de hoje, nesta pauta aqui do Entre Linhas, uma matéria que saiu na revista Oeste.com. Vamos lá para a manchete, né? Manchete diz: reforma administrativa só passa com pressão popular. É o que diz ex-ministro da Infraestrutura. João Santana afirmou que há fortes corporações que devem tentar pressionar o Congresso Nacional a manter privilégios. Bom, João Santana, ex-ministro da Infraestrutura do governo Fernando Collor, avaliou a reforma administrativa que só será aprovada se houver pressão popular, não há outra maneira, segundo ele. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, na última segunda-feira, segundo ele, há grandes corporações em Brasília que vão tentar influenciar o Congresso Nacional com a finalidade de manter os privilégios. Ele não contou nenhuma novidade, ou contou, hein? Vamos lá, Divaldo Ceresini. Não, ele não contou nenhuma novidade, não, meus caros espectadores, né? Nós vemos isso acontecer a todo momento. As corporações, e elas existem de todos os tipos, nós vimos isso acontecer também na reforma da Previdência, né? E aí eu volto a dizer, infelizmente, os nossos políticos, os nossos deputados, nosso Congresso não discute as soluções para os problemas do Brasil em relação ao cerne da questão. Eles discutem coisas tangenciais, talvez porque não se preparem o suficiente para entrar nesse tipo de discussão. Nós vamos ver, tenho certeza, novamente, uma reforma que não vai contribuir para a melhoria do Brasil. Ela vai tirar algumas questões que são dadas aos servidores públicos federais, seguramente, mas eu duvido muito que a alta classe lá, que tem 60 dias de férias por ano, que tem tantos outros privilégios, vai ser afetada com essa reforma. No final das contas, é o cidadão comum que vai continuar bancando o privilégio de Marajás, como bem lembrava lá o Fernando Collor na campanha dele. Desde lá ele falava que ia caçar os Marajás há tanto tempo, e nem ele, nem quem o sucedeu, conseguiu fazer isso. Muito bem, Adolfo Padilha, como é que você vê a reforma administrativa? Vê da mesma forma aí que o João Santana? É um absurdo, né? Imagine você estar aqui, vou contratar uma pessoa e ela ter 30 anos sem poder ser demitida. E aí a profissão dela acaba, né? Que nem tem um exemplo aqui no texto do Guzzo, que foi copiado na matéria. Ela acaba e você não pode demitir essas pessoas. Tem 3 mil tadilógrafos no Serviço Público Federal. 3 mil tadilógrafos no Serviço Público Federal. Alguém ainda vê máquina de bater, né, como chama, as máquinas de tadilografia, que a gente fez o cursinho quando era pequeno? Não existe mais, mas nós continuamos bancando. Esse é um exemplo. 3 mil pessoas que foram aprovadas em concurso para ser tadilógrafo lá em Brasília e estão sem fazer nada. Eles custam 400 milhões agora em 2020 para o contribuinte. Mas aí eu vou um pouquinho mais a fundo. A Previdência teve que fazer lobby com categorias, senão não aprovava. Os militares, enfim, aquelas corporações que se fecham e vão fazer pressão nos deputados. Agora é a mesma coisa. As corporações se fecham e vão pressionar os deputados, que, pensando no maldito situação que foi criada nesse país chamada reeleição, não peitam essas corporações pensando nos votos que eles precisam ter para ser reeleitos. Reeleição é a primeira coisa que tinha que acabar no Brasil, para todas as esferas. Aumenta os mandatos e acaba com a reeleição, porque, infelizmente, ocorre esse tipo de coisa. Pensando na reeleição, eles ficam preocupados em ferir uma determinada classe e, na contrapeso disso, é ferrar o Brasil inteiro, porque nós que vamos continuar bancando essa conta, nós que vamos continuar pagando isso tudo. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: o exemplo tinha que vir de cima também, né? Nós tínhamos que ter um exemplo do judiciário, nós tínhamos que ter um exemplo do legislativo e também do executivo. A gente tinha que ver os senadores, o Congresso Nacional também cortar as mordomias que eles têm, os altos salários que eles têm,
os benefícios que eles têm. A gente não vê isso. Então, fica uma situação complicada. Você quer cortar meu bolo sem arrancar fatia nenhuma do seu? E eles se conhecem lá. A Brasília de Brasília e a Brasília que não é Brasil, vocês nem sonham, nós não sonhamos como ela é, os benefícios que existem. Agora, esses que são cheios de benefícios querem cortar a regra daqueles que também têm benefício, que, diferente deles, passaram no concurso público. Errado ou certo, passaram, não foram simplesmente escolhidos. Então, ali é uma troca grande. Eu acho que vai vir a reforma administrativa, mas, infelizmente, não vai ser do jeito que o Brasil precisa e muito menos do jeito que a gente quer. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. Gostaria só de fazer duas observações, né? A primeira é que existem, sim, profissões que estão, que o governo contratou lá atrás e que ainda as pessoas estão trabalhando e, em tese, elas não existem mais, como bem lembrou Padilha, o datilógrafo. Mas, conhecendo a causa como conheço, posso assegurar que, pelo menos dentro da estrutura dos órgãos, essas pessoas estão destinadas a outras atividades. É verdade que nem sempre com a produtividade que poderiam ter, afinal, nem sempre foram preparadas para desempenhar essas novas atividades. E aí, eu volto a colocar aqui também, em relação a essa questão da estabilidade que o Padilha lembrou, um ponto interessantíssimo da privatização da Eletrobras. Meus caros, foi dada a garantia de 12 meses, o projeto contava com a garantia de 12 meses de estabilidade no emprego, garantindo àqueles que forem demitidos que sejam recontratados por outra estatal. Pois é, difícil, né? Desse jeito a gente vai levar muito tempo para resolver o problema administrativo. Bom, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já para falar que o ministro do TSE dá 15 dias para Bolsonaro apresentar evidências de fraudes em eleições e também um vídeo de morcegos no Instituto de Wuhan que reforça a tese de que o coronavírus veio de um laboratório. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olá, já estamos de volta entre linhas, na telinha da sua TV, na TV brasileira e também na Prudente News 1070. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Vamos lá para a segunda parte do programa. A gente começa com essa notícia aqui, ó. O Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, deu prazo de 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente evidências ou informações de ocorrências de fraude ou irregularidades nas eleições de 2018, na qual foi eleito em segundo turno. Bolsonaro defende o voto impresso sob o argumento de que o sistema de votação por urnas eletrônicas permite fraude. Essa matéria já vem de cara aqui, eu sem ser nenhum analista, dizendo que o Bolsonaro não defende o voto impresso, mas sim que seja impresso o voto a partir do momento que fez ali na urna eletrônica. Já vou descaracterizando aqui que está nas entrelinhas da informação. Mas, muito mais dessa informação, vamos lá com os nossos especialistas. Primeiro, Adolfo Padilha, me diz aí, são 15 dias para o Bolsonaro apresentar o que ele vem alegando já há bastante tempo, as irregularidades. É claro, né? Já pensou? Um absurdo um presidente da República alegar que teve fraude na eleição, né? A gente quase não viu isso. Para mim, a maior fraude na eleição foi o Haddad ter 47 milhões de votos. Ou todos aqui podem afirmar que isso era verdadeiro? Como? Você andava na rua, você não via nada disso. Você via pela internet o presidente Bolsonaro explodindo de popularidade. E, de repente, o Haddad vem com 47 milhões de votos. Não vamos esquecer da Dilma e do Aécio Neves, né? A mesma coisa. Você via nas redes sociais, você via na rua, você não via falar do PT. De repente, o sistema fica 3 horas do ar e a Dilma ganhou lá com 1% na frente. Dá para suspeitar? Claro que não. Como, gente? Um país das maravilhas. Um Brasil justo, correto, com um STF de pessoas ímpares, imparciais. Quando saem na rua, precisam de segurança porque são abraçados pelo povo, de tanto que eles representam a nossa segurança jurídica.
né? Um país onde os deputados são recebidos com flores. Então, o presidente está louco. Temos que internar o presidente, esse genocida que não comprou vacina, esse genocida que mandou esfaquear no hospital para matar as pessoas. Que loucura é essa do Bolsonaro agora? Dizer que tem suspeição sobre a fraude da eleição. A gente não pode conviver. Vivemos num país lindo, maravilhoso. Sai às ruas, a gente encontra o Adão e a Eva. Ô, Padilha, cuidado com essa ironia, porque se fizer um corte de você aí, vai colocar você contra o presidente. Os caras estão ficando loucos. Agora, eu acho que 15 dias é muito. O celular do Adélio já faz 3 anos e até agora não abriram o bloqueio. Os bandidos dos processos do Renan, nosso mocinho, nosso cowboy, tá lá todos engavetados. Entendeu? Bolsonaro já tinha que ser preso. Prende ele. Vamos lá prender ele agora. É uma piada isso. A gente tem que ir, não tem outra coisa para comentar, Eudes. Senão todo dia nosso programa vai ficar igual. Virou uma palhaçada isso. O desrespeito com o presidente, goste ou não goste dele, que a instituição presidente é simplesmente um Brasil que a gente está longe de ser o Brasil que a gente quer. Mas estamos tentando, né? Estamos tentando. Muito bem. Divaldo Ceresini, você acha que o presidente da República vai conseguir apresentar alguma prova de fraude nas eleições de 2018, quando ele vem afirmando? Olha, eu fico impressionado, né? Eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, eu estou aqui para expor o meu ponto de vista, sem querer ser dono da razão, mas eu acho que a gente tem que propor que as pessoas reflitam, né? Não ficar simplesmente repetindo os argumentos que nada tem a ver com o contexto da situação. Colocar dúvidas sobre o processo eleitoral é admissível, é evidente que é admissível, né? A gente sempre quer um pouco mais de segurança, não que tenha sido provado nada até hoje de adulteração, né? O que também não quer dizer que não tenha ocorrido. Mas a questão aqui, né, a gente precisa enfrentar de frente. Isso daqui o Bolsonaro disse que tem provas, e foi por isso que ele foi inquirido a apresentar essas provas, velho. Então, se você tem provas que houve fraude, apresente essas provas para que a gente possa investigar. Existem essas provas? Ou é simplesmente um falatório para conseguir mais likes e imitar em rede social? Se existem as provas, apresenta, vamos punir. Não é para resolver o problema? Ou é simplesmente para arrumar outro problema? Muito bem. Edivaldo, parece que cortou o seu microfone aí no final da sua fala. Pode abrir e completar novamente. Não cortou, não. Aqui eu terminei. Foi você que cortou. Eu falei com a minha filha que está aqui do lado. Muito bem. Bom, vamos lá. São coisas do home office, né? Adolfo Padilha, vamos lá, pediu a palavra, é com você. Não, eu queria ver essa análise aí quando a gente fala do tratamento precoce, né? Quando a gente fala do genocida. Aí eu não vejo o Divaldo se propondo assim, tem que ter prova. Vamos provar, porque não existem provas ainda que o tratamento precoce não funciona. Existem estudos que dizem que não funciona, e existem estudos, como agora o Oxford está fazendo, né, que funciona em um determinado momento da doença. Não existe provas que a hidroxicloroquina aplicada corretamente matou. A hidroxicloroquina matou aqueles que provaram, mas aí eu não vi o Divaldo falando que tomaram 6 vezes a dose a mais do que tinha que tomar. Isso qualquer remédio mata se você tomar 6 vezes mais. Então, é o duplo padrão, né, que eu sempre falo aqui. Quando interessa, o discurso é um. Quando não interessa, o discurso é outro. O Divaldo e a Amanda só está diferente, sabe aonde? No comprimento do cabelo. Qual Amanda que você está falando aí, hein, Adolfo Padilha? Amanda, aquela da Jovem Pan, que só sabe pegar o lado negativo. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. Ela novamente usa meias verdades para contar uma mentira, né? Em relação à questão do tratamento precoce, eu entendo que quem tem que decidir tratamento é médico, não é jornalista, não é o presidente, não é o governador. É o médico olhando o caso concreto. Agora, o que eu sou contra, sim, é a pregação que o presidente fez, sim, que o ex-ministro Pazuello também fez, que você também fez e tantas outras pessoas fizeram, de botar uma banquinha de remédio e falar para as pessoas peguem à vontade.
Médicos que você defende aqui em Prudente, dizendo para usar esses remédios de maneira precoce, preventiva, profilática, em doses que você mesmo acabou de criticar agora, doses cavalares. Isso atrapalha, sim. Isso, inclusive, a doutora Mayra, jocosamente chamada de capitã cloroquina por essa insistência em relação a esse tipo de tratamento, recentemente mudou de opinião, tomou vacina e disse que é a vacina que cura. Então, vamos parar com essa conversa que não vai levar ninguém a lugar algum e vamos combater o problema, como o ministro Queiroga está fazendo. Você está mentindo. Eu falo aqui no ar, você está mentindo. Em momento nenhum, eu falei para distribuir remédio em banquinha e nem o presidente da República. Em momento nenhum, você busca qualquer busca. Se você achar, eu nunca mais comento no rádio, que eu falei que a vacina não deve tomar vacina. Eu falo a verdade. A vacina não tem 100% de eficácia, e repito aqui, coisa que você não tem feito de falar. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Eu falei que você não defende a vacina, embora você haja contra, sim. A vacina não tem 100% de eficácia. Para com esse duplo padrão aí. Quando interessa, você fala uma coisa, quando não interessa, você fala outra. Você é que você é hipócrita. Eu não sou hipócrita. Eu nunca disse para pegar em banquinha. Eu sempre disse o que você acabou de falar aí. O médico tem que decidir. E o presidente da República nunca disse diferente. É vocês que plantam isso. Porque o seu time é o do Amoedo, aquele que não tem solução para nada e crítica para tudo. É o novo, que é mais velho do que o dinossauro pré-histórico que nós achamos aqui. Ok, muito bem. Vamos lá para a nossa última informação de hoje do nosso programa. Eu já consegui o objetivo, que foi botar fogo no parque. Agora eu vou botar de novo, tá? Vídeo de morcegos em Instituto de Wuhan reforça tese de que o coronavírus veio de um laboratório. O Partido Comunista da China sempre negou a existência dos animais no centro de pesquisas. As imagens de morcegos vivos em um local que seria um instituto de virologia de Wuhan, na China, aumentaram a temperatura do debate que trata da origem do novo coronavírus. Vamos lá. Primeiramente, Adolfo Padilha, que sempre diz que parece que... Eu acho que você disse, né, Padilha? Vamos lá, vamos confirmar. Você sempre disse que o vírus veio da China, né? Não. O meu comentário é ver a posição do Divaldo. Primeiro, o que você vai dizer sobre isso agora? Porque quando o Bolsonaro falou lá atrás, e eu falava aqui, muitas outras pessoas falavam, que era uma conspiração da China, um laboratório produzido, nós fomos taxados de loucos conspiradores. Então, Divaldo, eu quero a tua resposta. Segundo, Divaldo, fala para a nossa audiência toda sobre os 3.000 e-mails que foram achados do Fauci, aquele que mandou fazer lockdown, aquele que mandou usar máscara, aquele que adotou, que puseram ele como o mito da solução para o Covid no mundo, com Bill Gates, o dono do Facebook. Eu gostaria agora, vocês que têm que explicar agora, porque eu repito, quem disse não para todas as possibilidades de conspiração, para todas as possibilidades de conspiração, de interesse econômico e político nesse vírus que atacou o mundo, vocês têm a mão sobre as 500.000 mortes que nós temos no Brasil. Foram vocês que não levaram isso para uma discussão saudável, mas sim para uma politicagem baixa, podre e barata. Antes de passar para o Divaldo Cerezini, eu vou fazer uma pergunta para você. O vírus foi criado em laboratório? Eu sempre defendi isso e agora, mais do que nunca, está ficando claro isso. Mais do que nunca. Até a Globo já está mostrando, porque estourou nos Estados Unidos já faz 3 semanas. O Washington Post, que eu acho que é um jornal de muita credibilidade, porque quando ele critica o governo federal, todo mundo fala o Washington Post de boca cheia, né? Como ele é um jornal de alta credibilidade, ele vem entregando a todo dia uma denúncia. O Senado Federal americano já abriu uma comissão. Então, são evidências muito fortes que, no mínimo, a gente teria que ter o pé atrás. Mas não, as pessoas ficaram dizendo que nós éramos loucos. Muito bem, vamos lá, Divaldo Cerezini, como é que você vê essa notícia aí? Fotos de morcegos, vídeos de morcegos em laboratório de Wuhan. Essa notícia ela já é até requentada, né? Como dizia minha avó, nós já tratamos desse assunto aqui em algumas ocasiões. Ao contrário daquela narrativa, né, que eu sempre digo do papagaio, que fica ali simplesmente repetindo, coisa que às vezes não tem nada a ver com o foco aqui
da notícia, eu vou me centrar no foco da notícia. Em relação ao laboratório de Wuhan, um laboratório de virologia nível 4, que é o mais alto nível, surgiram essas suspeitas desde o início da pandemia como uma possibilidade. Porém, nós tivemos o então presidente dos Estados Unidos, agindo de maneira incisiva e acusando a China de propositalmente ter feito isso sem apresentar as provas, simplesmente com falatório para tentar ser reeleito lá, e isso daí atrapalhou as investigações, porque as pessoas ficaram com receio de seguir por essa linha de investigação e serem vinculadas às loucuras e às bobagens que o Trump acabou falando para defender a tese dele. Existe, sim, a obrigatoriedade de investigação, e nós todos sabemos que a China não é um país transparente. E tem, sim, que se investigar. Renovo a minha posição de que, havendo falhas na China, na medida da contribuição da China para essa pandemia, tendo havido o dolo ou na medida da responsabilidade, a China tem que ser punida por isso daí. Agora, eu falo isso com a independência de quem não fica puxando o saco de político para defender uma suposta ideologia. Eu falo isso de quem é um cidadão que está sofrendo as consequências disso e que quer a solução e não simplesmente falatório. Muito bem, Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui conosco na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Vou colocar os dois na telinha aí para dar aquele tchauzinho especial. A Adolfo Padilha pode fazer o seu cumprimento ainda, não apareceu. Como é? Opa, cadê Divaldo Ceresini? Aprendeu a fazer, Divaldo? Divaldo aprendeu. Muito bem, gente. Estamos indo embora. Voltamos amanhã com muito mais. Fala, Adolfo. Uma parte. Mais um pouquinho eu vou estar ensinando ele a fazer arminha. Muito bem. Voltamos amanhã com mais Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Valeu. Muito obrigado a todos. Bom dia.